Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Jesus, Favor e Graça. Eu sou o Lélio Castro e você está aqui em mais um episódio onde eu vou falar sobre o amor, sobre o favor e a bondade do nosso grandioso Deus. Meu irmão, antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para você já curtir aqui esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que essas pessoas que receberão esse vídeo serão muito abençoados por essa palavra. Se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui no sininho e também ative as notificações para que cada vez que uma nova palavra for postada aqui, você possa acompanhar conosco em nome de Jesus. Meu irmão, tem algo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês hoje, que é a respeito do Deus de boas notícias, ou Deus que revela para nós um Deus portador de boas notícias. Então abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 8. E vai dizer assim, ó: certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava um trabalho sacerdotal conforme a sua escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho, e você chamará ele de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, preparar o povo para a vinda do Senhor. Fará coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha que interessante, meu irmão. Então aqui o anjo do Senhor se revela a Zacarias falando: olha, Zacarias, a sua oração ela foi ouvida. Você que estava passando por um momento difícil na sua vida, onde você estava esperando um filho, a partir de agora eu tirei toda essa esterilidade e transformei o que era estéril agora em uma pessoa que pode dar fruto. Ou seja, eu tirei a esterilidade e agora eu tenho para você a fertilidade. Então olha que interessante, meu irmão. Zacarias provavelmente estava orando a esse respeito já há um bom tempo. Provavelmente Zacarias e a sua esposa, que era Isabel, estava esperando esse milagre da parte de Deus já tinha um bom tempo. E aqui então, diante de um momento que ele estava fazendo comumente, que ele fazia todos os dias na sua vida, que ele estava trabalhando, apesar dele ser sacerdote, ele estava cumprindo com as suas obrigações aqui ministeriais, com as suas obrigações aqui diante do templo, que era fazer aquilo que ele fazia todos os dias. E de repente um anjo do Senhor aparece a ele e fala assim: Zacarias, eu tenho para você uma boa notícia. Zacarias, eu tenho para você boas notícias a respeito daquilo que você estava esperando. Eu tenho para você uma notícia nova a respeito daquilo que você estava aguardando há tanto tempo. De uma esterilidade, a partir de agora eu estou mostrando para você, Zacarias, a fertilidade. Você terá um filho. E o nome desse filho era João, mais conhecido depois como João Batista, aquele que vai preparar o caminho para a vida de Jesus. E meu irmão, eu fico pensando a respeito disso e algo que Deus colocou no meu coração a respeito desse encontro que Zacarias teve aqui com o anjo do Senhor, onde Deus fala para ele que a sua oração foi atendida.
Meu irmão, tem quantos anos você está fazendo uma oração a respeito de algo que Deus colocou no seu coração ou a respeito de algo que você está esperando? Tem quanto tempo que você está orando? E existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender e precisamos compreender que muitas vezes será um processo, não vai acontecer um milagre da noite para o dia. Mas sabe de uma coisa que Deus colocou aqui no meu coração a respeito dessa história? É que Zacarias continuou a vida dele normalmente. Zacarias não parou a vida dele porque ele estava esperando um milagre, ou Zacarias não parou a vida dele porque ele estava frustrado por não receber aquilo que Deus já tinha falado no seu coração. Ele continuou o seu trabalho sacerdotal. Continuou fazendo aquilo que ele precisava fazer. Ele não parou a vida dele por causa de algo que ele esperava tanto. E de repente, o anjo de Deus se achega diante de Zacarias e fala para ele: meu filho, a sua oração foi atendida. E diante das situações da vida, muitas vezes, meu irmão, uma das coisas que o diabo tenta fazer conosco é fazer com que nós paralisamos a nossa vida, que a gente fique paralisado diante das situações e as coisas parem. Mas aqui a gente consegue entender e compreender que Zacarias continuou a sua vida normalmente, mesmo esperando um milagre da parte de Deus. Então, meu irmão, isso é algo para nós refletirmos nos dias de hoje. A nossa vida não é um mar de rosas, não é o país da Alice, né? Alice ali no País das Maravilhas, onde tudo é perfeito. Não é um conto de fadas onde tudo acontece quando eu bem entendo e eu quero. Não, mas nós estamos aqui numa vida real, onde as coisas, para acontecer nas nossas vidas, muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis. Muitas vezes vai se colocar diante de nós montanhas, muitas vezes vai se colocar diante de nós dificuldades. Mas o que nós precisamos aprender com a vida de Zacarias é que a vida dele não parou, mesmo ele esperando muito um milagre. E olha o que vai dizer aqui no versículo 19. Vamos no 18, olha que interessante, que Zacarias disse ao anjo: como posso ter eu certeza de que isso acontecerá? Eu sou velho, minha mulher também é de idade avançada. Então olha que interessante, meu irmão, mesmo depois da visita do anjo, falando para Zacarias que ele havia sido abençoado, ele com a sua mente ainda faz um grande questionamento. Eu estéril, já avançado em idade, a minha esposa também avançada em idade, como que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer na minha vida? Então, meu irmão, muitas vezes Deus ainda continua falando no nosso coração que vai nos abençoar, que vai nos dar uma boa notícia, ou que já deu a boa notícia, nós ainda não acreditamos. Sabe de uma coisa? Nós precisamos guardar o nosso coração e entender que a dúvida não pode fazer parte das nossas vidas. Se Deus falou para você, meu irmão, você precisa ter a certeza de que aquilo vai se cumprir. Então, nesse momento, Zacarias deixa de ser espiritual e agora passa a ser um homem racional. Olha então para a racionalidade ao invés de olhar para a espiritualidade, para o milagre. E quantas vezes diante das situações da vida, o meu homem interior, quantas vezes diante das situações da vida, a minha carnalidade, ela revela muito mais aquilo que eu vejo do que aquilo que eu preciso acreditar. Então Zacarias, nesse momento, ele coloca em dúvida e pensa: poxa, olha como eu sou. E é tão interessante, meu irmão, que para Deus fazer um milagre nas nossas vidas, nós não precisamos entender o como eu sou, porque o milagre de Deus não depende de como eu sou, como eu estou, ou aquilo que é físico, ou aquilo que eu vejo com os meus olhos, porque o milagre de Deus não depende dos nossos sentidos. Então, Zacarias, naquele momento, ele olha para os seus sentidos e fala: olha a minha situação, Deus, como que eu vou acreditar que você vai me abençoar? Mas de repente, no versículo 20, e olha que interessante, no versículo 19, né?
O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me trouxe para lhe trazer as boas novas. E aqui então o anjo reafirma: olha, eu sou aquele que está sempre do lado de Deus, sempre na presença de Deus, e eu estou aqui para reafirmar o que Deus é aquele Deus que traz as boas novas. Então, meu irmão, muitas vezes nós estamos diante da situação, somos abençoados, recebemos a boa nova da parte de Deus, e ainda assim nós precisamos e esperamos que Deus precisa se reafirmar naquilo que Ele vai nos abençoar. Versículo 20 vai dizer assim, ó: agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Meu irmão, a dúvida traz consequências. Então o que nós precisamos fazer é exatamente entender que a bênção de Deus, ela não está ligada àquilo que eu vejo. A bênção de Deus está ligada àquilo que eu creio. E nós precisamos tirar a dúvida do nosso coração para que a gente não sofra a consequência disso. E qual que é a consequência da dúvida? É a não realização daquilo que Deus colocou no nosso coração. Seguindo aqui, lá no versículo 24, vai dizer assim, ó: pouco tempo depois, aleluia, meu irmão, você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Isabel então aqui louva o Senhor e agradece a Ele que Deus cuidou dela mesmo na velhice, mesmo nas impossibilidades. Deus não trabalha com o que é possível, meu irmão, porque o que é possível você faz, mas Ele é aquele que faz os impossíveis. Então, mesmo diante de toda essa situação, ela já velha, o seu marido também já velho, Deus trouxe para eles uma boa notícia. E Deus é esse, meu irmão, que é aquele que traz boas notícias no momento que nós estamos passando dificuldades. Então, quero dizer para você, meu irmão, no dia de hoje, essa é a aplicação que nós precisamos entender. Continue crendo. Continue crendo naquilo que Deus falou para você. Continue crendo naquilo que a Bíblia tem revelado para você. Porque uma hora a sua oração será atendida e você vai poder fazer como Isabel fez. Louvar ao Senhor, que ainda na sua velhice ela foi abençoada. Ela foi agraciada, porque Deus é aquele que traz as boas novas e manifestam ela em nossas vidas. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar. Essa é a palavra no dia de hoje. E que você possa, em nome de Jesus, cada vez mais compreender o evangelho de graça, de favor e da bondade do nosso Deus. Então não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal e dá continuidade aqui. Eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês entenderem sobre a graça de Deus. Tá aqui, ó, nesses 2 cards. Fiquem com Deus e até!